Bom, então vamos para mais um vídeo sobre a prosa romântica, né? Essa aqui é a parte 2, então nós vamos falar agora sobre os principais autores e obras. Aqui ao fundo nós temos novamente a ópera, ou a introdução da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, que é uma obra também desse período. A gente viu no último vídeo que A Moreninha foi publicado em 1854, é considerado o primeiro romance publicado no Brasil. Por que é considerado? Porque nós temos um outro romance que também foi publicado de outro autor, mas ele não tem, ele não possui a mesma importância, ele não foi considerado uma obra de qualidade suficiente para ser considerado o primeiro romance. Ele também não foi muito bem aceito pelo público, era uma trama complexa, bagunçada e não tinha boa qualidade. Então, Joaquim Manuel de Macedo nasceu em Itaboraí, Rio de Janeiro, 24 de junho de 1820. Ele diplomou-se em medicina e foi professor do Colégio Pedro II, além de ter exercido por 2 vezes o cargo de deputado. Além de médico e político, foi também jornalista, historiógrafo, professor, romancista, poeta, teatrólogo e memorialista brasileiro. E faleceu na mesma cidade em 11 de abril de 1882. A sua principal obra, né, é A Moreninha, e ela é a mais conhecida também, já foi até adaptada para o teatro e também para as telonas do cinema num filme de 1970. Então, quem gosta de romance antigo, né, de filmes antigos, pode aproveitar e assistir também nesse período de quarentena, né, assistir o filme A Moreninha. Ele está no YouTube, depois eu coloco também o link para quem quiser assistir. Trata-se de uma novela ingênua e sentimental, né, e foi o nosso primeiro best-seller, justamente por causa da aceitação do público. É uma trama folhetinesca e fala dos amores de Carolina e Augusto, retratando a paisagem e os costumes do Rio de Janeiro à época. Apesar da superficialidade da trama, há no texto um tom alegre e descompromissado. Como foi falado também, né, a prosa romântica ela é escrevida para jovens e possui uma linguagem mais jovial, embora não é essa linguagem, não chegava a ser uma linguagem cotidiana, né? Não era uma linguagem era uma linguagem mais simples do que outras obras, né? Mas não chegava a ser coloquial. A inconstância de Augusto e a meninice de Carolina mostram que os dois se guardam por verdadeiro amor. Mas como foi falado também no outro vídeo, nessa obra, A Moreninha, ela tem um flashback. E através desse flashback a gente vai entender melhor os comportamentos de Augusto e de Carolina. E vai justificar um pouco a resolução da trama, né? O fim da história. Bom, a importância histórica desse romance. Essa importância advém do fato de conquistar os leitores para a ficção voltada a temas e cenários locais. Porque até então o público leitor lia o quê? Obras europeias, francesas, inglesas, né? Que eram importadas de além-mar, abrindo caminho a escritores de maior significado. O autor ele possui uma vasta obra, Joaquim Manuel de Macedo, né, que em pouco mais de 30 anos ele escreveu de carreira, né, escreveu 18 romances, 15 peças de teatro, 2 livros de poema e 7 volumes de variedade. Foi Macedo que forneceu as bases para a criação de um romance brasileiro. Ao focalizar os costumes patriarcais, ele inventariou as dificuldades e os fuxicos próprios dos afetos juvenis, invariavelmente centrados no namoro e na promessa de casamento, e acabou mostrando, sem crítica, porque não é do romance crítico, né, a pequenez da nossa vida urbana. Então, as mulheres voltadas apenas para o namoro, para a promessa do casamento, né, aquela vida juvenil que tínhamos à época. Bom, José de Alencar, né? Ele é considerado o maior romancista desse período literário. Ele nasceu em Macejara, no Ceará, em 1829 e morreu no Rio de Janeiro em 1877. Era um romântico incorrigível.
e considerado o maior escritor e o principal da prosa do romantismo brasileiro. Além de romancista, ele foi também dramaturgo, jornalista, advogado e político brasileiro. Sua produção literária estava voltada ao projeto de construção da cultura nacional. E, como a gente viu, né, nessa época, o romantismo ainda estava querendo formar uma identidade brasileira, uma identidade nacional. Os autores dessa época tiveram o quê? No indígena, né? No índio, o símbolo do Brasil. Então, essa construção da cultura nacional, José de Alencar criou através do seu romance indianista, né? Buscando justamente um clima nacional, uma linguagem mais brasileira, que foi o papel de destaque em sua obra. Bom, seus romances indianistas são o Guarani, Iracema e o Birajara. E o Guarani, que foi publicado em forma de folhetins no Diário do Rio de Janeiro, alcançou enorme sucesso e serviu de inspiração ao compositor Carlos Gomes para construir essa ópera que nós estamos ouvindo ao fundo. Nós estamos ouvindo apenas a introdução da ópera. Essa ópera Guarani estreou no Teatro Scala de Milão, na Itália, em março de 1870 e teve um grandioso sucesso. José de Alencar consolida então o romance nacional, compondo um painel do Brasil com uma vasta obra que abrange todos os tipos literários desse período. Ele escreveu romances urbanos, regionalistas, indianistas e históricos. Então nós temos aqui alguns exemplos, Iracema e Guarani, os romances indianistas, né? O gaúcho e sertanejo, né? Essas obras também, de certa forma, eram obras consideradas históricas, principalmente as indianistas, por mostrar também um pouco da história do Brasil. Nós temos os romances urbanos, Senhora e Lucila também, né? Além de muitas outras obras de José de Alencar que não estão aqui. Ele tem uma vasta obra, vastíssima. Bom, Alencar discutiu incessantemente a questão da autonomia da nossa literatura, procurando eliminar as influências portuguesas sobre a literatura, ainda que às vezes caísse em padrões franceses ou ingleses, como nós temos, né? Apesar da importância, a literatura ainda estava engatinhando, então foi preciso muito esforço para consolidar essa literatura. Ele foi, José de Alencar, o primeiro ficcionista a perceber a vastidão e a diversidade do país. E ele viajava muito para essas outras regiões do país, né? E ele instituiu algumas especificidades regionais, abrindo um nicho, a narrativa de temática rural, que é justamente o romance regional, que continua presente até hoje na nossa literatura. Ele propôs em construir um painel o mais abrangente possível da literatura brasileira, embora ele não tenha obtido êxito total. Somente mais recentemente, no século XX, é que autores como Mário de Andrade, Antônio Calado e João Ubaldo Ribeiro, dentre outros, né, conseguiram alcançar a ideia de um conjunto de romances capazes de representar a nação brasileira e o povo brasileiro. Pode-se dizer que as suas personagens Iracema, Senhora e Lucila chegaram a alcançar uma análise psicológica quase à maneira realista, além de mostrar o peso da sociedade nas relações pessoais. Lembrando então que a maneira realista fala do nosso próximo período literário, que seria o realismo que a gente vai ver no futuro. Alencar problematizou a questão da língua brasileira, e ele próprio criou uma linguagem literária original, muitas vezes de grande densidade poética. Em muitos de seus romances, ele demonstrou um esforço estético, uma vontade de forma, uma capacidade de elaboração artística que não encontramos em nenhum outro prosador do período. Então, por esses motivos, José de Alencar pode ser considerado o fundador do romance brasileiro. Ele é considerado, né? Bom, Manuel Antônio de Almeida. Manuel Antônio de Almeida nasceu no Rio de Janeiro e era filho de pais humildes, o tenente Antônio de Almeida e Josefina Maria de Almeida. Seu pai morreu quando o escritor ainda tinha 10 anos. Manuel Antônio de Almeida estudou medicina, mas ele nunca exerceu a profissão, e as dificuldades financeiras o levaram ao jornalismo e às letras.
A mãe dele faleceu quando ele tinha por volta dos 20 anos e ele acabou indo trabalhar no Correio Mercantil em 1852. Ele publicou a obra Memórias de um Sargento de Milícias em folhetins semanais. Foi professor do Liceu de Artes e Ofícios no Rio de Janeiro. Em 1858 foi nomeado diretor da Tipografia Nacional e foi onde ele conheceu o então aprendiz, jovem aprendiz de tipógrafo Machado de Assis, um dos maiores escritores do próximo período literário que seria o realismo, do qual ele se tornou amigo e também protetor. Então, o Joaquim Manuel de Macedo, ele foi amigo e até mesmo, o Manuel Antônio de Almeida, ele foi amigo e até mesmo protetor de quem? Do Machado de Assis. Ele morreu no naufrágio do navio Hermes em 1861, na costa fluminense, aos 30 anos de idade. Bom, o Memórias de um Sargento de Milícias, de 1852, foi seu único livro publicado em vida. Ele retrata as classes médias e baixas, algo muito incomum para a época, na qual os romances retratavam o ambiente aristocrático. A experiência de ter tido uma infância pobre influenciou Manuel Antônio de Almeida no desenvolvimento de sua obra. Ele escreveu também a peça de teatro Dois Amores, em 1861. Escreveu ainda crônicas, críticas e artigos publicados nos jornais da época. Então, Memórias de um Sargento de Milícia, além dessa Memórias de um Sargento de Milícia, as outras obras dele possuem uma tendência mais realista, repleta de humor e sarcasmo, assinaladas com uma linguagem coloquial, direta e descompromissada. E esse romance, publicado em 1853, ele é considerado uma comédia de costumes que apresenta a vida das camadas mais baixas da população do Rio de Janeiro. Lembrando que o romance de costume também é um romance urbano, né? Ele constrói, o autor, né, o Manuel Antônio de Almeida, ele consegue construir um herói picaresco. O que queria ser picaresco, né? Um personagem um tanto cômico e teatral. E ele acabou criando um anti-herói numa época de idealizações, né? Então a gente já viu que o romantismo idealizava o herói, idealizava a mulher. Então nós temos um período romântico que é um período de idealizações. E Manuel Antônio de Almeida, ele vai justamente criar um anti-herói, que é o Sargento de Milícias, né? O nosso Leonardo Pataca, né? Ele vai criar um anti-herói nesse período, por isso que ele é meio assim mais realista, embora o realismo dele não tenha sido um realismo de fato ainda, né? Ele fica mais na superficialidade. E essa criação do anti-herói não agradou muito o pessoal da época, o público da época, por ser mais inovador. Aí nós temos então o Bernardo Guimarães, que nasceu em Ouro Preto, onde passou a infância e o início da adolescência. E depois ele foi para São Paulo estudar Direito. Ele foi colega de Álvares de Azevedo e na faculdade tinha fama de boêmio e satírico, tendo inclusive produzido uma lírica, Cantos da Solidão, identificada como o satanismo byroniano. Como nós vimos, né? Lord Byron, ele inspirou muitos poetas da segunda geração romântica, inclusive Álvares de Azevedo. E Bernardo Guimarães também escreveu um pouco dessa obra mais satânica, né? E com certo humorismo. Bernardo Guimarães foi também, depois disso, foi nomeado juiz no interior de Goiás, onde mostrou seu lado boêmio e, é claro, até ser exonerado da função, porque não é uma atitude muito nobre do juiz, né, ser boêmio. Ele passou rapidamente pelo Rio de Janeiro, voltou ao Ouro Preto, onde casou-se e se formou professor secundário, e publicou A Escravizaura em 1875, que garantiu a ele um prestígio nacional, a ponto de o próprio imperador visitá-lo na antiga capital mineira, Ouro Preto. Nenhum autor expressou tão amplamente a tendência sertanista como Bernardo Guimarães. Como ele viveu alguns anos no interior,
no oeste de Minas e sul de Goiás, lembrando que nessa época ainda não existia Tocantins, então o estado de Goiás ia até um pouquinho mais acima, também não existia o Distrito Federal. Ele conheceu bem esse interior e escreveu com certa minúcia muitos detalhes e com um estilo mais ou menos trivial, pontilhado por algumas falas pitorescas desta região. E ele morreu aos 59 anos. Bernardo Guimarães então é considerado o criador do regionalismo literário. As principais obras dele são O Ermitão de Muquem, O Garimpeiro, O Seminarista e A Escrava Isaura. A exemplo dos demais ficcionistas de temática rural, né? Rural são as regionalistas, a temática regionalista, suas narrativas variam entre o modesto realismo e o melodrama romântico mais inverossímil. Então, ele já está um pouco mais voltado para o realismo, mas ele ainda mantém aquele melodrama do romantismo, né? Aquele romance com excesso de sentimento, isso aqui é mais assim, quase inverossímil de tão romântico que é. Quando a primeira tendência domina, ele escreve um romance aceitável, que é O Seminarista. E depois, quando o folhetim impera na moda, né, da época, os seus relatos tornam-se mais risíveis, como ele escreve O Garimpeiro e A Escrava Isaura. E A Escrava Isaura teve uma incrível recepção por parte do público leitor e obteve grande importância na luta abolicionista. Bem, do que fala esse romance, né? A Escrava Isaura, milhares de brasileiros se comoveram e até hoje se comovem, porque essa obra foi transformada em novela várias vezes, talvez até em filme também, eu não tenho lembrança disso, mas já foi tema de várias novelas foram inspiradas na obra A Escrava Isaura. E muitos brasileiros se comoveram com as desventuras da escrava submetida às perfídias do seu dono. E esses relatos engrossaram o grupo dos que defendiam o fim da escravatura. Até porque Bernardo Guimarães soube impregnar de denúncia social o mais elementar uso dos arquétipos do bem e do mal, né? Então, aquelas idealizações do bem, mas também a do mal, né? Aquele extremo, mal extremo, que sempre fascinaram um grande público. Isaura, então, é filha de uma escrava e de um feitor português, de uma enorme fazenda no interior do Rio de Janeiro. E após a morte da mãe, a menina, que é branca, ela é adotada pela fazendeira, que a trata como sua própria filha, dando-lhe esmerada educação. Então a jovem, ela conversa sobre todos os assuntos, ela toca piano, ela canta, ela tem conhecimentos também de línguas estrangeiras. Bom, o Visconde de Toné. O Visconde de Toné chamava-se Alfredo Maria Adriano de Scragnoli Toné. Veio de uma família aristocrática e dada às artes. Seu avô paterno viera da França para fundar a Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro. Seu pai, o também pintor Félix Toné, tornara-se preceptor de Dom Pedro II. Induzido pelos familiares a abraçar a carreira das armas, Alfredo cursou engenharia na escola militar e, como segundo-tenente, participou da expedição que tentou repelir os paraguaios que dominavam o sul da província de Mato Grosso. A derrota militar nesse conflito, ocasionada pela falta de víveres e pelo cólera, foi retratada posteriormente no livro A Retirada de Laguna. E, após o fim da Guerra do Paraguai, ele se tornou professor de geologia da escola militar. Em 1872, ele publicou Inocência, que é sua obra de maior vulto, assim, ela é muito mais conhecida. É uma espécie de Romeu e Julieta sertanejo, então sua principal obra. Na política, Toné foi nomeado presidente da província de Santa Catarina e depois presidente do Paraná. Na época não era governador, né? Era presidente das províncias. E posteriormente ele alcançou o Senado, mas por fidelidade ao imperador ele abandonou a política após a proclamação da República. Diabético, ele morreu na capital federal com 56 anos incompletos. Então, como eu falei, as principais obras são A Retirada de Laguna e Inocência. Visconde de Toné é o mais interessante dos autores do sertanismo romântico, principalmente por causa do seu romance
inocência. Franklin Távora, né? Nasceu em Baturité, no interior do Ceará. Formou-se em Direito na célebre Faculdade do Recife. Em 1874 mudou-se para o Rio de Janeiro e ingressou na vida burocrática, onde desempenhou funções mais ou menos modestas. O gosto pela história acabou levando-o ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Porém, ele morreu na pobreza, aos 46 anos. Suas principais obras, O Cabeleira, O Matuto e Lourenço. Então, a gente tem aqui uma foto do cangaceiro, né, que inspirou essa lenda do cangaceiro, inspirou a sua obra O Cabeleira. Inclusive, essa é a capa de um dos romances dele. Franklin Távora, em Franklin Távora, o regionalismo, mais do que o assunto, ele se tornou também polêmica. Conforme a gente lê no prefácio de O Cabeleira, ele falou que as letras têm, como a política, um certo caráter geográfico, mais no norte, porém, do que no sul. Abundam os elementos para a formação de uma literatura propriamente brasileira, filha da terra. A razão é óbvia, o norte ainda não foi invadido como está sendo o sul de dia em dia pelo estrangeiro. Temos o dever de levantar, ainda com luta e esforço, os nobres foros dessa região, exumar seus tipos legendários, fazer conhecidos seus nomes, suas lendas, sua poesia, máscula, nova, vívida e louçã. Então, o Cabeleira, a mais importante obra dele, né? Os desígnios do romancista não se realizavam, no entanto. Essa ideia de mostrar o Brasil, né? Por exemplo, seu livro O Cabeleira, a intenção de realismo limita-se à reconstituição do ambiente, o ambiente do sertão, e a escolha de uma história do cangaço, ocorrida objetivamente no século XVIII. No romance existe uma contradição gigantesca. Nós temos observações realistas dentro de um arcabouço exagerado e melodramático de folhetim, que é a própria do romantismo. Então, para finalizar, os destaques mais importantes para a prosa romântica. Então, nós temos Joaquim Manuel de Macedo, que inaugura o romance brasileiro com sua obra A Moreninha, publicado em 1844. Lembrando que não é o primeiro romance publicado, porém é considerado um marco por causa do seu valor, da sua qualidade, diferente do romance que foi publicado pouco antes, um ano antes deste, A Moreninha. José de Alencar foi o principal ícone do romantismo brasileiro. Foi o primeiro ficcionista de bom nível da literatura brasileira e pretendeu retratar o Brasil em sua plenitude, tendo publicado romances urbano, regionais, indianistas e históricos. Elaborou todos os tipos de literatura desta época, deste período. Manuel Antônio de Almeida criou o anti-herói, numa época de idealizações, com os seus sargentos de milícias, que é o Leonardo Pataca. Bernardo Guimarães é o escritor do regionalismo literário no Brasil, é o criador do regionalismo literário no Brasil. Visconde de Toné é o mais interessante dos autores do sertanismo romântico, e Franklin Távora polemizou o regionalismo, apresentando muito mais o norte do Brasil, dizendo que o escritor tinha o dever de levantar, ainda com luta e esforço, os nobres foros desta região. Bom, então é isso no momento, e posteriormente a gente ainda tem o assunto do teatro romântico, que foi um período que alavancou o teatro do Brasil, o teatro brasileiro. Então até o próximo vídeo.